Então, é com grande prazer que eu dou início à live da semana do Fertilitar, que vai tratar, então, sobre o fator masculino. Eu sou a doutora Marta Ribeiro Hentic e eu sou ginecologista, responsável pelo núcleo de pesquisa aqui do Fertilitar. E vou chamar, então, nosso grande professor, pesquisador e urologista, com grande importância na área da andrologia, Dr. Cláudio Teleken, para conversar então com a gente hoje sobre o tema. Tudo certo? Dr. Cláudio, não estou te vendo. O senhor está me vendo? Sim. Eu estou te vendo, doutora Vendo Marta. ele ainda. Como que a imagem não aparece? Bom, Dr. Cláudio está entrando. Nós vamos abordar hoje um tema super importante dentro da reprodução humana, reprodução assistida, que é o fator masculino. Estou aguardando o Dr. Cláudio Teleken entrar aqui conosco. Como nós sabemos, durante muito tempo, o fator masculino foi um tabu dentro da reprodução humana, reprodução assistida. E hoje é muito importante nós podemos estar aqui hoje conversando sobre esse tema abertamente, esclarecendo dúvidas dos casais, todos aqueles que desejam engravidar. A câmera do Cláudio está disponibilizada? Sim. Vamos ver aqui. Um minutinho, Marta. Tá certo, estamos aguardando. Como nós sabemos, no contexto da infertilidade, nós podemos ter várias causas que possam estar relacionadas à infertilidade do casal, né? Sendo elas femininas ou masculinas, ou muitas vezes mistas, né? Dentro do contexto da infertilidade feminina, nós vamos ter os fatores tubários, fatores uterinos, fatores ovulatórios. E dentro do contexto da infertilidade masculina, nós vamos ter uma série de outros fatores que estão se tornando cada vez mais evidentes e mais importantes de serem investigados, auxiliando bastante na investigação do tratamento do casal infértil. Pronto, aqui estamos. Agora sim. Boa tarde, doutora Boa Marta. tarde. Muito obrigado pelo convite. E para mim é uma satisfação estar aqui discutindo os fatores que implicam na infertilidade ou subfertilidade masculina. Estou à tua disposição, só queria dizer que o fator masculino ele representa isoladamente 30% das situações de infertilidade ou subfertilidade e mais um percentual de 15 a 20 juntamente com o feminino. Então, ele decide, em certas circunstâncias, a paternidade, a maternidade, a formação da família. Perfeito. Exatamente. E por isso se dá a importância de nós conversarmos sobre o fator masculino hoje também, né, doutor Cláudio? Isso. E acredito que para nós darmos início à nossa live, nós poderíamos começar abordando justamente quais seriam os fatores que estariam envolvidos na infertilidade masculina, né? Os fatores, as causas que poderiam
gerar a infertilidade masculina. Queria ver Uhum. se o senhor poderia dar um panorama geral, inicial, e eventualmente podemos discutir alguns pontos mais específicos depois. O foco que eu queria dar a essa live, doutora Marta, é de educação, porque o que a gente observa Sim. nesses 30, 35 anos é uma ignorância, entre aspas, das pessoas que não sabem que estão momentaneamente comprometendo a fertilidade futura. Então, é o estilo de vida. E daí a gente observa uma série de fatores, tipo obesidade, sedentarismo, insônia, o uso de medicamentos inadequados por prescrição médica e que essa instrução ela não atingiu toda a comunidade médica. E também o uso de andrógenos e seus derivados, não é, para ter musculatura exuberante, tratamentos eventuais para doenças outras. Então, a pessoa tem uma infecção. Um jovem adolescente tem uma pneumonia, ele vai receber medicamentos que a gente não deveria usar porque vai prejudicar futuramente a fertilidade. E uma outra coisa que eu queria depois esmiuçar, chamar atenção, é que o trauma escrotal. O trauma escrotal fechado, e que às vezes o paciente vai se socorrer de uma emergência, e daí então aumentou 3 vezes o volume escrotal, mas não foi averiguado se tem ruptura da albugínea. Uma agressão, por exemplo, por arma branca e arma de fogo, ele vai ser explorado necessariamente. Mas o indivíduo que tem um trauma escrotal fechado, com aumento de volume, tem que se fazer diagnóstico. Se não houve ruptura de albugínea, se tiver, tem que suturar, porque a expressão, a movimentação do parênquima testicular para tecidos adjacentes vai criar anticorpos anti-espermatozoide. Então, essa revisão que a gente vai fazer vai atingir assim as drogas que estão se usando, o sedentarismo, o sono, o uso de medicamentos para promover a ausência do sono, porque a pessoa quer viajar, quer dirigir, quer estudar, etc. Tudo vem, então, em prejuízo à fertilidade. E por derradeiro, nós vamos discutir alguma coisa, se der tempo, sobre a idade ideal do homem ser pai. Todo mundo só conhece o fator feminino, mas nós temos também um relógio biológico, o homem tem, e que deve ser observado. Perfeito. Essa é a visão geral. Sim. Eu acredito que nós poderíamos começar esmiuçando, então, esses fatores mais relacionados, mais ambientais e mais de muitas rotinas que não são muito bem observadas, no sentido de o uso de tabagismo, como o senhor colocou, o uso do álcool. Poderíamos começar um pouquinho falando disso, quanto que isso poderia influenciar diretamente na infertilidade e qual o tipo de alteração que nós poderíamos encontrar nesses usuários, vamos dizer assim, no espermograma. Para uma das perguntas aqui que nós observamos. Bom, eu primeiro queria falar sobre uma coisa que, às vezes, a gente tem que mostrar a literatura para o casal, que é o porte do celular no bolso anterior da roupa. Isso é óbvio e ululante, está mais do que claro na literatura que carregar o celular no bolso dianteiro vai prejudicar a espermatogênese, a motilidade do espermatozoide e a viabilidade, o potencial dele na obtenção de gravidez. Então, jamais o indivíduo, hoje todo mundo tem celular, deve carregá-lo nesse bolso dianteiro. Ele vai carregar no bolso traseiro, ou no pescoço, em algum outro lugar. Ele não pode fazer isso. Outra coisa que se observa em tudo que é voo,
as pessoas trabalhando com notebooks sobre as pernas, né? Isso produz efeitos deletérios à espermatogênese. São duas coisas que alguns consideram um mito e não são. As provas estão disponíveis a quem quer que seja, comprovando. A outra coisa que a gente vê, que é absurda, é a sauna contumaz. Então, a sauna ela é perniciosa à espermatogênese. Vocês veem que o escroto, quando é quente, ele relaxa para afastar o testículo do corpo 1,2 graus da nossa temperatura. E o sujeito vai à sauna, não sei que graça tem isso, ou então fica na banheira com água quente, lendo, ouvindo música e tal. Isso é nocivo para a espermatogênese. E graças a Deus isso são circunstâncias que são, depois de 3, 4, 5, 6 meses, são reversíveis, mas o calor, ele é pernicioso à qualificação do espermatozoide. E a outra... Isso é bem importante. Isso é realmente bem importante de ser colocado, né, doutor Paulo? São hábitos que muitas vezes os homens não se dão conta, né? E que eventualmente adiante vão estar de frente aí com uma infertilidade, com uma alteração no espermograma e diante da necessidade de fazer algum tipo de investigação maior e de algum tratamento, né, para engravidar. Isso mesmo. Desculpa, eu ia falar alguma outra coisa. Por exemplo, se tu falas isso para adolescente, o adolescente não dá bola, porque o adolescente tem medo de gravidez. Diz, então é bom para mim, porque não vou correr algum risco, né? Mas isso, a maioria das pessoas tem a reversibilidade da alteração do ejaculado, da motilidade, das formas normais, mas não todo mundo. A outra coisa geral que a gente podia conversar é a faixa etária. A faixa etária ideal para o indivíduo ser pai não é aos 15 anos, nem tampouco aos 60, não é? O homem envelhecendo, ele vai produzir menos espermatozoides e menos espermatozoides eficientes. Não fora isso, a partir dos 50, 55 anos, existe uma chance muito clara, muito evidente de alterações fetais. Então, os fetos dos velhos, não é? O homem vai produzir espermatozoide até morrer. Não é? Mas, quanto mais idade o homem tiver, mais chance de anormalidades nessa criança que vai nascer. Então, o indivíduo que quer ser pai, mas não agora, ele guarda, ele congela ejaculado, não é? Porque tem pacientes que não querem, são casados e não querem ter prole com essa esposa. Olha só. É uma questão bem difícil, né, de lidar, né? Não, mas daí eles vão resolver isso entre eles, a gente não entra nisso. Mas eles dizem, olha, eu não quero ter filho agora com essa pessoa, eu vou ter filho, mas então o senhor vai congelar. Daí ele vai guardar, vai congelar o sêmen, é uma coisa que tem a confidencialidade médica, não é? E ele, então, vai escolher uma parceira para ter a sua prole. Não quer prole com essa pessoa que ele é casado nesse momento. Certo. Então, Doutor o homem... Cláudio, desculpa. Não, surgiu uma pergunta aqui na nossa live, e bem específico em relação ao uso de drogas. Não sei se o senhor quer comentar se o uso de drogas poderia influenciar, já que nós estamos abordando esse contexto, né? Como o uso de drogas poderia afetar a infertilidade. As drogas lícitas que devem ser evitadas. Por exemplo, jamais se administra para quem está tentando paternidade finasterida e dutasterida, que é para calvície. E tem que aguardar no mínimo 90 dias até que então a espermatogênese se recupere, não é?
porque os filhos homens dessas pessoas têm maior chance de ter criptorquidia, ou seja, os testículos que não descem para a bolsa escrotal. E tem mais chance também de ter filhos com a criptorquidia com câncer de testículo. E tem alguns antibióticos que não devem ser administrados para quem está tentando paternidade, que é a gentamicina, que é a tetraciclina. São drogas que podem atrapalhar sobremaneira a espermatogênese. Então, tem uma série de medicamentos que são nocivos. Por exemplo, as pessoas que têm essas doenças infecciosas inflamatórias do intestino, artrite reumatoide, psoríase, essas drogas, o MTX que se usa para tal, e outros medicamentos podem produzir alterações relevantes. E uma coisa que a gente tem encontrado muito no consultório, na Santa Casa e assim por diante, são as pessoas que trabalham com defensivos agrícolas. O piloto que vai distribuir esses defensivos agrícolas sobre as plantações e que deixa aberto a janela do cockpit, e ele está sem proteção, ele vai ter severas complicações testiculares. E aquela pessoa que está lá com aquela bandeirinha observando, fazendo sinal que ele pode arremeter, também vai ser contemplada com alterações testiculares e na prole. A outra coisa é a falta de cuidado que se tem nas pessoas que trabalham com raio-x e que dizem, não, eu já trabalho com isso há 20 anos, eu não quero mais ter filho, etc. Mas o testículo não foi feito só para produzir espermatozoide, ele produz outras coisas, maiormente a testosterona, e que vai ter prejuízos subsequentemente. O estilo de vida do indivíduo o estilo de vida do indivíduo que é sedentário, obeso, ele também vai ter prejuízos, né, muito importantes. Essa foi uma pergunta até que foi colocada aqui em relação à obesidade, né? Nós sabemos que a obesidade ela tem já todo um perfil inflamatório crônico que pode eventualmente ter uma influência sim na qualidade do espermograma, dos espermatozoides, né? Mas tem outra coisa que o obeso tem, IMC acima de 31, 32, muitos deles têm apneia do sono, tem ronco com apneia. O indivíduo que não dorme bem tem alteração na qualidade do espermograma. Perfeito. E em relação a drogas ilícitas, Dr. Cláudio? Bom, isso nós temos muita experiência no país e fora do país, um trabalho que a gente fez com pilotos de caça nos Estados Unidos. Se admitia na época que a infertilidade era produzida pela velocidade supersônica do avião. Não. Quando nós colhemos material dessas pessoas, era cocaína. Então, uma missão. E retornam da missão gratificados com o sucesso. Daí eles não sabiam que a gente ia colher sangue, urina e tal. Então, era cocaína. De 12 numa missão dessas, tinha 3 com cocaína no sangue. Então, as drogas, a maconha, que todo mundo diz que a maconha é inócua, etc., ela compromete a motilidade do espermatozoide, ele não é eficiente o suficiente, né? A cocaína é muito pior do que isso. Então, o uso dessas drogas, assim, de maneira contumaz, são nocivas. Tem pacientes que dizem, não, eu quero ser pai, mas eu não posso parar com essas drogas porque eu sou dependente. Bom, a gente encaminha para a psiquiatria, recebe os relatórios e o homem mente muito, né? Quando a esposa está junto, e geralmente está junto,
tu perguntas assim, que é outro fator de risco, que é a zoofilia, né? Então, a gente pergunta, vem cá, tu tinhas atividade sexual com animais sem preservação? Não. Então, é uma coisa que também tem que ser indagada e instruída as pessoas que não podem ter esse tipo de atitude. As drogas são muito nocivas mesmo, e elas são comprometem sobremaneira e às vezes de maneira perene. O espermatozoide novo demora 64 dias para se formar e mais 14 dias de viagem até ser ejaculado. Então, às vezes, uma nova safra de espermatozoide vai mostrar uma normalidade em alguns indivíduos, mas em muitos deles nós temos uma infertilidade, uma azospermia, que é a ausência de espermatozoide, para sempre. E não vão ser pais. Perfeito. Bom, já que nós colocamos a azospermia, tem algumas perguntas bem relacionadas a alterações específicas do espermograma. Não sei se o senhor poderia comentar um pouquinho sobre as azospermias, os tipos que nós temos e as principais causas de azospermia, que está tendo bastante pergunta em relação a alterações específicas de morfologia, de concentração, vitalidade, de todo o espermograma. Se pudesse comentar um pouquinho em relação a isso também. Então, eu vou comentar a azospermia, porque é o fator mais desgastante quando o ginecologista já pediu um espermograma para o paciente e ele lê em casa azospermia. Vai no Google e mostra, olha, todas as desgraças que tem. A maioria dos azospérmicos vão ser pais. Ele pode ter azospermia por obstrução, tipo vasectomia, traumatismo idiosincrásico, cirurgias, particularmente herniorrafia na infância ou mesmo no adulto, com obstrução dos deferentes. Ele pode ter tido um trauma que obstruiu os deferentes. Enfim, as obstruções são todas resolvidas com microcirurgia, não há problema algum. As azospermias, ausência de espermatozoide sem obstrução, são as mais difíceis. Então, nós temos marcadores, por exemplo, um dos nossos marcadores de prognóstico é o FSH, que é esse hormônio folículo estimulante, e a inibina B. Se a inibina B for muito baixa, abaixo de 100, e o FSH muito elevado, acima de 30, o prognóstico é ruim. Mas, mesmo assim, a maioria dos azospérmicos vão ter paternidade, vão formar sua família, usando as técnicas que hoje nós temos de fertilização assistida ou inseminação, etc. Perfeito. E tem uma pergunta bem específica aqui em relação à morfologia de Kruger. 1% poderia, com tratamento, ser revertida, 1% de normais, né, poderia ser revertida? Uma pergunta bem específica em relação a isso. Se o senhor quer fazer alguma colocação. Depende também do resto do espermograma. Por exemplo, se o indivíduo tem células redondas, o número elevado, e a maioria, digamos, é peroxidase positiva, ou seja, ele tem uma infecção, o tratamento melhora isso. Se ele é sedentário, se ele tem apneia do sono, se ele está estressado e se ele bebe bebidas, particularmente bebidas destiladas, ou então, quanto mais, mesmo bebidas fermentadas em grande volume, modificando o estilo de vida, pode modificar isso, sim. O estilo de vida é capital importância para modificar a qualificação do ejaculado. Não adianta você ter, por exemplo, um número exuberante de espermatozoides se eles têm as formas anormais
E mesmo tendo normais, tu vais ter que se submetê-los, se não consegue gravidez, a uma fragmentação do DNA. Alguma coisa está ocorrendo com a saúde desse indivíduo. Tem uma outra situação que compromete a morfologia, que é o indivíduo que lida com graxas, não é? E depois lava as mãos com gasolina. Isso ele faz diariamente. E isso é extremamente nocivo para a qualidade do espermatozoide. Ele tem que usar luvas para fazer isso, né? E muitas vezes não usa, né? Não, poucas vezes usa. Poucas vezes, né? Tem uma pergunta também ainda sobre o espermograma, doutor Cláudio, que é o seguinte: por que a coleta deve ser feita com de 3 a 5 dias de abstinência preferencialmente? O que pode interferir e demorar muito, né? Ficar muito tempo em abstinência ou muito pouco, né? Isso aí é uma padronização que se faz para poder fazer uma avaliação no mesmo laboratório igual. Agora, a situação que é colocada em outros estudos, outros países, assim, se o casal tem uma relação por semana, tu tens que fazer o espermograma simulando o que é a rotina dele. Se ele não consegue ou eles não têm interesse e tal, como tu vai dizer, olha, 48 horas de abstinência. Não, mas nós temos uma relação por mês ou por semana. Vamos aguardar um pouquinho, acho que o doutor Cláudio ficou com uma conexão. Oi, voltando. Alô? Oi, estou te Tá me ouvindo. ouvindo? Tudo certo? Sim. Eu acho que cortou um pouquinho agora no final, doutor Cláudio. Não sei se o senhor puder só retomar Então, a última fala. o que é relevante para nós é colher o ejaculado como se fosse o dia que o casal tem atividade sexual. Tem que simular o que é o real na vida dele. Se ele tem uma relação sexual com a esposa dele uma vez por mês, tu vai dizer, não, tu vai ejaculado com 2 dias de abstinência. Não, tu vai colher seguindo a rotina dele, né? Perfeito. Entendi. Tem algumas dúvidas, assim, em relação à fragmentação do DNA. Quando que nós devemos solicitar o teste de fragmentação do DNA, né? E qual seria o valor de referência dele? Tá. Bastante Bom, dúvida em relação a isso. Tá. A fragmentação do DNA é um exame hoje muito decisivo para nós. Tu vês quantas pessoas têm avaliação feminina normal e daí tem a espermograma normal, 3, 4, 5 espermogramas normais. A pessoa tem que entender que o espermograma é o ejaculado num frasco. Ele não é a melhor marca. Começa a investigação com isso. Esse indivíduo que tem um espermograma normal e não tem gravidez, ou a esposa tem aborto repetitivo, interrupção da gravidez, etc., tem que fazer fragmentação do DNA. E tem que prescrutar toda a vida dele, o estilo de vida dele, porque alguma coisa vai ocorrer se ele tem fragmentação. Ele está usando algum medicamento inadequado, ou ele não faz exercício aeróbico algum, ou ele não... ele tem que dormir, o paciente tem que dormir, que nem se faz com animais, 7 horas por dia, no mínimo, para ele ter uma produção espermática adequada. Só ter números adequados, só ter números assim, 20 mil por ml, não adianta, não é? Está produzindo bem? Sim. Vamos ver a motilidade e vamos ver a fragmentação do DNA. Perfeito. E, bom, hoje em dia tem muita dúvida em relação ao benefício do uso de vitaminas, né? Vitamina C, vitamina E.
da própria coenzima Q10. E, claro, tem poucos estudos assim muito bons para poder se dizer ao certo o real benefício, acredito. Mas nós sabemos que não existe não parece ter um prejuízo no uso, né? Então, acaba que tem muita gente indicando e usando. Queria ver qual é que é a colocação do senhor, se o senhor conhece algum estudo mais recente que tenha, de fato, colocado a importância do uso de vitaminas em pacientes com alteração no espermograma. Bom, em primeiro lugar, a gente tem observado uma situação insólita e adversa para o ser humano. Tu sabes que o melhor anticoncepcional masculino é usar testosterona, né? Tu abole a espermatogênese. Então, o que a gente vê hoje, antes de falar do resto? As pessoas jovens, mesmo tendo os níveis de DHT, testosterona, globulina ligadora dos hormônios sexuais, etc., usam testosterona na expectativa de que a testosterona, eles entendem que é a droga do macho, a droga do reprodutor. Horrível isso, né? Bloqueia o eixo hipotálamo hipofisário gonadal e, então, esse medicamento que alguns indivíduos fornecem em fórmulas com vitaminas e onde tem testosterona, vai ter um resultado adverso muito severo. Agora, as vitaminas, que nem a coenzima, o Ondrativ, etc., se usam, eles são empíricos. Algumas pessoas melhoram, não é? Não tem perspectiva no momento de... o ser humano nessa área varia muito. Então, por exemplo, a coenzima Q10, né? Então, para te fazer um estudo prospectivo, duplo cego, etc., vai demorar muito tempo até que se obtenha. É difícil. Mas a gente usa, assim, empiricamente, e isso estimula o indivíduo a ter um comportamento, um tipo de qualidade de vida diferente. Diminuir a bebida de álcool, não usar jamais álcool destilado, não fumar, dormir, essas coisas que melhoram a saúde em geral, mas particularmente a espermatogênese. Perfeito. Estão surgindo algumas colocações, fugindo um pouco dessa questão mais das vitaminas e tratamentos, e, enfim, bem relacionadas à coleta de material, principalmente nesses casos de oligoespermia ou azospermia severa, em que o ejaculado vem com uma concentração muito baixa, né, ou quase zero de espermatozoides. E o que nós poderíamos, então, qual seria o próximo passo para esses homens, para esse casal? E surge, então, a pergunta de quando se indica a PESA e a TESA, ou a microtese. Se o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa questão, quando que nós partimos, né, para uma outra busca, uma outra fonte de espermatozoide? Bom, mas antes da PESA, da TESA, nós temos que comentar o seguinte: 10% dos homens saudáveis, normais, não conseguem colher espermograma. Isso não é uma doença. Agora, existem preservativos que são atóxicos e que estão disponíveis, que são específicos para isso. Então, a pessoa tem uma atividade sexual usando esse preservativo e entrega ele fechado assim no laboratório. Outra coisa, tem indivíduos por cultura ou religião que não podem programar ou fazer ou se masturbar. É contra os princípios religiosos. A mesma coisa, eles recebem esses preservativos atóxicos e vão colher através de um coito. Agora, nunca nós podemos obrigar, olha, tu entras naquela salinha ali, colhe espermograma. Não, primeiro tu vais perguntar
se ele está habituado, se ele já usou essa tática, mas 10% das pessoas jamais vão colher o ejaculado. Agora, se o indivíduo não tem ejaculação retrógrada, por exemplo, ejacula e o ejaculado cai para dentro da bexiga, muito simples. Vai dar um medicamento para ele, alcalinizar a urina, e ele vamos colher e contar o número de espermatozoides na urina, que agora está tratada com algo que aumentou o pH. Outra coisa que alguns usam das suas esposas é um vibrador que coloca debaixo da glande, não é? Então, porque masturbação é um orgasmo pecaminoso, então ele coloca ali e vem o ejaculado e pode fazer isso. Na pior das circunstâncias, a gente punciona o testículo com a FNA, agulha super fina, para ver, como ele não tem chance de colher, como é que está a espermatogênese no interior do testículo. Perfeito. Seguinte pergunta. Seguindo nessa onda, vamos dizer assim, né, de pesquisas e tentando identificar possíveis fatores, quando que seria indicado fazer o cariótipo do casal e a microdeleção do cromossomo Y? Quando que nós estaria indicado fazer esses exames? Bom, isso é uma coisa que já é consolidada por guidelines em todo o mundo. Todo indivíduo azospérmico e oligospermico severo, menos de 5 milhões por ml no ejaculado, deve se submeter à cariotipagem banda G e deve se submeter também ao exame de microdeleções do cromossomo Y. Isso é um rastreamento que é obrigatório nessas pessoas. Perfeito. E diante de uma impossibilidade de obter qualquer tipo de gameta, não temos nenhuma possibilidade, já vimos que não temos opção com gameta, com o seu próprio gameta, né, com o seu próprio espermatozoide. Poderíamos fazer a FIV, a fertilização in vitro, com gametas doados, certo? Não, mas antes disso eu queria fazer um comentário, antes dos gametas doados, que hoje pouquíssimos homens não serão pais. Por quê? Porque se a comunidade médica se condicionar, explicar, por exemplo, o indivíduo tem um câncer de testículo bilateral. Tu vais remover os 2 testículos, mas adjacente da área do tumor, tu vais retirar material para congelar. E tu vais salvar e ele vai ter prole, não é? Segundo, todo indivíduo que vai fazer tratamento para outros tumores, próstata, pulmão e tal, que vai fazer químio, rádio, ele vai congelar antes de começar o tratamento com oncológico. Então, ele vai garantir a sua paternidade. Terceiro lugar, hoje em dia, se uma criança, um menino pré-púbere, vai fazer quimioterapia ou radioterapia por alguma doença, o que tu vais fazer com ele? Tu vais puncionar o testículo e vai guardar material. Isso é uma coisa experimental, mas que está em andamento já faz mais de 5 anos, porque brevemente nós vamos ter maturação a partir da célula maior que tem aí, e certamente essas pessoas também vão garantir a sua paternidade. O que nós temos observado? Gente que 16, 17 anos foi fazer tratamento oncológico e não foi avisado que ele poderia guardar ejaculado. Por quê?
O adolescente tem medo de gravidez, ele não quer saber de gravidez e os pais dizem, não, nós queremos salvar nosso filho, isso aí a gente dá um jeito no futuro. Não, vai congelar esse material para garantir que possa ter a sua família constituída com o seu DNA. E hoje a doação de gametas está tão organizado no mundo que é uma facilidade. Mas, antes disso, nós temos que esgotar todas as possibilidades que nós temos para poder ensejar que essa família seja formada com o DNA que eles estão interessados. Outra coisa que eu queria... Não, fala tu. Não, o senhor estava comentando anteriormente sobre a questão da oncologia, né, do câncer de testículo, enfim. Tem um estudo que até foi em relação a ócitos, né, congelamento de ócitos para preservação da fertilidade feminina, né, no caso, em que se perguntou para a paciente, olha, quem foi que te sugeriu fazer o congelamento dos gametas? E 50% respondeu que foram amigos. Então, acho que é uma coisa bem importante assim, de se colocar, porque muitas vezes o próprio ginecologista ou urologista que está tratando daquele paciente, ou o próprio oncologista, principalmente como o senhor comentou, de pacientes muito jovens, acaba não se dando conta da importância da saúde reprodutiva desse jovem, né? Que pode ser super importante depois no futuro. Então, eu gostaria de colocar aqui, se tem alguns colegas assistindo, assim, de sempre lembrar da importância da preservação da fertilidade nos jovens e naqueles que não têm prole, principalmente, né, que ainda não engravidaram. Eu vou te dizer de experiência pessoal em outros países que é considerada omissão relevante o indivíduo que vai, adolescente, criança, que vai fazer tratamento oncológico, e então é considerada omissão do médico não avisá-lo que ele tem que fazer a coleta de material para poder garantir a sua paternidade. Uma coisa que é boa, pelo menos, é que nem todos os indivíduos que vão fazer radioterapia, quimioterapia, etc., vão ser incluídos no grupos de infertilidade. Tem muitos indivíduos que até 1 ano, 2 após o tratamento estão com uma espermatogênese resgatada. Então, não é todo mundo que vai ser inferno. Claro. E eu queria só, para não esquecer, comentar uma coisa que é relevante. Recentemente saiu um artigo das pessoas que estão usando medicamentos para artrite, né? Para outras doenças que não malignas e que não congelaram. Então, as drogas hoje, que nem o metrotexate, que é usado em algumas doenças, outros na artrite reumatoide, etc., esses indivíduos também, a sugestão é que preservem o ejaculado para garantir a paternidade. E quando é que se ouve, quando é que se escuta isso? Olha, tu foste avisado que tu tens que fazer isso, não. Então, é bom a pessoa... que por isso que eu queria dar um cunho aqui nessa entrevista, de assim, dividir com mais colegas, residentes, etc., de lembrar os indivíduos que estão tomando drogas assim, que produzem efeitos deletérios na espermatogênese. Perfeito, muito bem colocado. Fica aí uma colocação para todo mundo que está nos assistindo em relação a isso, né, doutor Cláudio? Tem bastante... E outra coisa interessante que as pessoas não estão valorizando devidamente é o sedentarismo. Olha, o indivíduo sedentário, ele produz libera substâncias que são nocivas à espermatogênese. Então, a pessoa diz, não, mas esse indivíduo é paraplégico. Bom, o paraplégico vai colocar aquele cinto
nos pés, e tem a corrente alternada num modulador, e vai fazer uma movimentação nos membros inferiores, e isso facilita muito a saúde testicular. E a coisa talvez hoje mais omitida é assim, trauma fechado de escroto, como eu falei, e que não se faz nada. Daí, com ruptura da albugínea, ele vai ter infertilidade, muito difícil de tratar, vai ter que usar fertilização. Então, o traumatismo fechado deve ser averiguado com exame de imagem, e se a albugínea está rota, tem que suturar a albugínea. Não pode o parênquima testicular ficar vazando nas adjacências. Interessante. Esse vai muito para os urologistas que estão nos assistindo aí. Outra coisa que me preocupa sobremaneira, que me deixa muito triste, é as academias. Aqui eu não quero fazer acusar as academias, mas existem muitas. Nós já fizemos trabalhos em algumas academias que o pai de uma aluna não deixou publicar, porque ele achava que a gente estava mexendo com coisas que depois ia prejudicar a carreira de médica dela. Quer dizer, nós fomos, alguns anos atrás, em academias e foi nos ofertado testosterona. Isso são raros casos, mas tem. Então, seria bom a gente também, a quem faz ginástica em academias, não quer fazer uma consulta, vai fazer exames, ver se precisa ou não. Essa testosterona que as pessoas vão para a academia é o nosso narcisismo, né? Tu quer ser musculoso. Então, o sujeito aparece no ambulatório de andro, assim, no inverno, com uma camiseta regata, um frio danado, para expor a musculatura, porque ele acha que o homem, o macho, o gaúcho, é esse que tem bastante músculo. Daí a gente vai medir os testículos, se chama testículo de ovinho de pomba, né? E daí começa, né? Disfunção sexual, não percebe comemorativos eróticos, então, e ele não sabe que isso é nocivo. Ninguém falou para ele que isso é nocivo, né? E também as autoridades aqui têm uma certa omissão, porque o controle da venda desses andrógenos tem que ser feita de maneira mais ativa, não é? E eu acho, porque eu fui em academia, né, quando fizemos esse trabalho, pessoalmente, botei um boné, fui lá, olha, quero fazer ginástica, mas eu estou meio ruim, aí tu não tem alguma coisa. Ele me deu uma ampola e eu comprei a ampola, e era uma testosterona para animais, para cavalo, para mostrar que a gente... E por que isso atrapalha, né? Por que a testosterona usada aleatoriamente atrapalha? Ela bloqueia o eixo hipofisário gonadal. E esse bloqueio, toda a às vezes... Exatamente. Então, o testículo diminui, e isso aí dá depressão depois nas pessoas. Olha a depressão nos indivíduos que usaram de maneira exagerada e contumaz andrógenos com a genitália, com o seu corpo, etc. Não, muito bem colocado, muito importante todas essas questões aí que o Dr. Cláudio está trazendo. E cai um recado para todo mundo que está assistindo, tanto os pacientes como os médicos, para poder orientar também esses pacientes, né? Muito importante. Eu esqueci de uma coisa quanto ao obeso, além de o obeso ter outros comemorativos, não só os metabólicos, e não só a apneia, que tem um número imenso durante a noite pela obesidade, eles também têm aumento de estrógenos
e aumento de leptina, que é outra gordura nociva para a espermatogênese. Então, vale a pena o indivíduo tratar, procurar recurso e se colocar num patamar assim de saúde adequado para sua prole. Perfeito. Essa outra história, para deixar bem claro, o álcool destilado, ele é nocivo, tem mais do que provas exuberantes que o álcool destilado, quanto mais, ele vai trazer, não obstante tenha números adequados, 15, 20 milhões de espermatozoides por ml, a qualificação dele, a eficiência do espermatozoide é ruim. E nós vamos ter... Quem é que tem mais aborto espontâneo? Não é? São os pais velhos, não é? Acima de 60 anos, e também os indivíduos que bebem. Assim, eles não conseguem chegar em casa e o primeiro ato é tomar uísque, por exemplo. Não é? Então, isso é um absurdo. Perfeito. Doutor Cláudio, nós temos ainda alguns minutos, temos 8 minutos, e tem bastante gente perguntando sobre varicocele. Acho que seria claro que seria um assunto super, né, que pode abranger uma live inteira, né, sobre varicocele, mas eu acho que existe muita dúvida, assim, principalmente se deve ser abordada ou não, e eu acredito que, pensando um pouquinho sobre isso, até existem muitos casos que eu imagino que acabam sendo diagnosticadas em pacientes totalmente assintomáticos com espermograma normal, né? E às vezes a pessoa acaba intervindo ou fazendo uma cirurgia totalmente desnecessária, muitas vezes nesse sentido, né? Então, queria que o senhor comentasse, assim, diante de uma paciente com uma varicocele assintomática, espermograma normal, qual seria, então, a real necessidade, indicação de fazer uma intervenção cirúrgica nesse paciente? Numa situação assim, se tiver fragmentação do DNA de 20% para baixo, não tem indicação cirúrgica. Antigamente, 30 anos atrás, a causa mais comum de infertilidade masculina era varicocele. Hoje se sabe que a maioria dos indivíduos que têm varicocele tem meia dúzia de filhos. A indicação cirúrgica é muito específica, não tem outra alteração, o estilo de vida adequado, não é fumante, não é alcoólatra, não usa drogas, etc. Se tem fragmentação do DNA, tem indicação cirúrgica, senão não tem indicação cirúrgica. Se operou muito há 30 anos atrás, porque a gente não existia fragmentação do DNA, não existia microdeleções do cromossoma Y. Hoje a cirurgia para varicocele diminuiu muito. Pouca gente é operada porque não há necessidade, tem outras coisas para tratar não cruentas, não é? Então, varicocele é uma situação que a pessoa exibe, mas não necessariamente vá se submeter ao procedimento cirúrgico. Se a pessoa não tem nada mais estilo de vida perfeito e ele tem um espermograma alterado, e dá tempo, porque a esposa dele, a idade ajuda, dá tempo de fazer essa cirurgia, e o paciente deve saber que 30% deles terão algum benefício, tá? Eu não vejo como tu tem varicocele, vai operar varicocele, não. Isso aí é uma coisa que já virou-se a página há mais de 10 anos. Inclusive pode vir a piorar. Eu estava lendo esses dias alguma coisa sobre a varicocele e vi que em alguns casos, inclusive, pode ter uma piora ou até alguma consequência ruim, né? Sim, tem vários processos, tem várias circunstâncias onde a varicocele foi operada e a pessoa ficou azospérmica. Por quê?
porque, por acaso, teve uma lesão na artéria que nutre o testículo, não é? E daí você foi a espermatogênese, né? Então, a cirurgia existe, ela deve ser feita com microscópio. Por quê? Porque tu vais identificar a artéria para não lesá-la e tu vais identificar também os linfáticos, preservá-los para não produzir coleção de líquido dentro do escroto, né? Que daí vai precisar outra cirurgia. Então, a varicocele tem indicação cirúrgica, mas em situações muito, muito específicas. Perfeito. Doutor Cláudio, nós temos 2 minutinhos só agora, ainda de live. Acredito que nós vamos ter que encerrar, infelizmente. É muito, muito gratificante conversar com o senhor e aprender. Toda vez que nós conversamos, eu aprendo mais um pouquinho, né? O senhor, com todo esse conhecimento na área da andrologia aí. É muito bom, acredito que foi bem esclarecedor, né? Vários pacientes e acredito que alunos também do senhor, colegas de trabalho, residentes da ginecologia, da urologia, tem bastante gente participando da live e todos bem contentes aí com todo o conhecimento que o senhor transmitiu para nós. E eu queria ver se o senhor quer fazer alguma colocação final nesse último minutinho. Sim, eu quero agradecer essa oportunidade, mas eu que eu viso aceitei essa live aqui porque eu gostaria de dividir com as pessoas que trabalham não só na área de reprodução como nós, como instruir, como ajudar o paciente e como não prejudicar o paciente. Não esquecer de oferecer, quando vai fazer tratamentos invasivos, de ele fazer congelamento de ejaculado, se não tiver ejaculado, de coleta testicular ou epididimária. Eu acho que a gente, como professor, quer que isso se difunda para que o ser humano seja contemplado com benefícios, não é? Só isso. Muito bom, perfeito. E, bom, nós temos que divulgar, então, na nossa próxima live. Vamos esperar todos aqui conosco, né? Então, vamos conversar com 2 embriologistas aqui do Fertilitar, a embriologista Shana e a embriologista Letícia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as técnicas de laboratório do laboratório de FIV, poder ser bem esclarecedor também para quem tem dúvida em relação a toda a questão da embriologia. Vai ser bem interessante. Vamos estar aqui todos ouvindo também as 2 embriologistas. Então, parabéns. Vamos encerrando por hoje. A live vai ficar disponível para quem quiser assistir mais tarde, certo? Quem não conseguiu pegar ela inteira ou não conseguiu tempo de assistir. E gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite, doutor Cláudio. Muito obrigada. De novo, foi um prazer estar aqui com o senhor. Prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.